Boa noite, igreja. Dá um friozinho de estar aqui, né? Mas eis-me aqui. Bom, a palavra que nós estamos falando em junho, a virtude é a humildade. E eu vim compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor me trouxe, agregando em todos os cultos que já foram ministrados, né? E hoje a palavra que eu queria compartilhar com vocês é a coragem de viver na verdade. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 1. Nós vamos ler do 19 ao 28. Vou arredar aqui. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdote e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dei-nos uma resposta para que a levemos àquele que nos enviaram. Que diz a você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando. Então, hoje nós vamos meditar nessa palavra, e que o Senhor trouxe no meu coração o que agrada o coração de Deus. Falando da virtude da humildade, nós já tivemos aqui pregações, ministrações este mês, que falou claramente sobre atitudes, as nossas transgressões. Ouvimos também a diferença, o Júnior falou sobre a diferença de ser humilde e ser humilhado. Tivemos também palavras que falaram sobre o humilde, ele é bem recebido em qualquer lugar. Acho que foi o pastor Sebastião, se eu não me engano, Benedito, que pregou isso. Tivemos uma palavra também que tivemos aí para refletir, uma vida mais simples e menos mania de grandeza. Então, tudo isso voltado para a humildade, hoje eu gostaria de refletir sobre essa palavra de João Batista. Primeiro, que não existe ninguém mais humilde do que Jesus Cristo, né? Mas, ainda assim, tivemos oportunidade de escutar histórias como a de João Batista, onde eles perguntaram a ele: quem és tu? Quem é você? Estavam confundindo ele com o Messias, se ele era um profeta, se ele era o Elias. E aqui eu vejo que é o ponto-chave. João Batista, ele tinha tudo para enganar todas aquelas pessoas. E principalmente enganar a si próprio, de dizer: sim, eu sou o Messias. Talvez com uma gotinha de orgulho, ou um excesso de orgulho, ele poderia ter aproveitado essa grande oportunidade e tirar proveito disso, dizendo que ele era quem eles procuravam. Lá no verso 20, diz assim: ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. A palavra diz que ele confessa. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo.
E quando eu disse aqui que nós falaríamos a coragem de viver na verdade, é que a palavra confessar, ela significa falar a verdade. Isso é uma atitude humilde. Aqui, nós conseguimos ver a humildade de João Batista. Ele confessou que ele não era quem eles procuravam. Ele não era o Messias. E ele nos ensina que a grande característica da humildade é a verdade. Quantas vezes a gente se esconde? A gente esconde a verdade através do nosso orgulho, da nossa vaidade. Outro ponto, as pessoas confundem humildade com o estilo de vida, com a forma de se vestir, se tem dinheiro, se tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, se mora numa casa grande ou se mora numa casa pequena. Não estamos aqui para falar de estilo de vida. Aqui a gente está para falar que a humildade é aquilo que o Senhor olha para você e Ele consegue enxergar quem é você. É a humildade espiritual, é muito além do que a gente carrega de roupa, de calçado, de status. Hoje o mundo quer isso, né? O mundo quer nos rotular que é melhor quem tem mais. Mas a palavra diz, quem é você? Aqui estamos falando de humildade espiritual. E quantas situações, talvez, de até confronto, nós deixamos o orgulho, a vaidade, falar mais alto do que a própria verdade? Às vezes, nós, como humanos, nos apegamos ao desejo da carne, à vontade de querer se exaltar com coisas fúteis. E aí, lá no fundinho, depois que a situação passa, a gente fala, nossa, por que eu menti? Por que eu tirei proveito disso? Por que eu não falei a verdade? E aqui, o que eu entendi que João Batista nos traz, e quando a palavra diz que ele confessa, ele fala a verdade, claramente eu entendo que ser humilde é reconhecer as nossas falhas. Quantas vezes a gente não dá o braço a torcer? Seja em casa, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja com os nossos filhos, seja conosco mesmo, que às vezes a gente está acreditando numa mentira que acaba se tornando uma verdade para a gente, né? Então, ser humilde é reconhecer as nossas falhas, é reconhecer que nós precisamos do outro. Nós precisamos uns dos outros. Eu vou dar um exemplo de humildade recente que eu tive a oportunidade de viver aqui na igreja. Eu não estava escalada para ministrar esse dia no Ministério Infantil e eu resolvi subir para o jardim de oração. Temos ali o jardim de oração todos os dias, né, antes dos cultos, e eu resolvi subir para orar. Primeira vez que eu tinha ido ali no jardim de oração, e eu admiro muito aquele grupo que está ali, né? E aí é um momento de cada um orar. Cada um ora, coloca ali as intercessões, tem a caixinha de oração. E aí um irmão disse, ele compartilhando o testemunho dele, né? Dizendo que ele sabia orar no quarto, que ele sabia orar com ele e Deus. E como aquilo foi tão importante para ele estar no jardim de oração, porque através dos irmãos, hoje ele consegue orar com os irmãos, em público. E é sobre isso. Eu senti tanta humildade quando eu ouvi aquilo, dele reconhecer, eu não sabia, eu precisava dos outros. E uma irmã falou sobre isso, né? Falou, eu sempre te falei que eu ia pegar no seu pé e você ia conseguir. E esse é o corpo da igreja. Mas primeiro a gente tem que ter a humildade de dizer que a gente não sabe, que a gente precisa do outro, que nós temos as nossas habilidades, mas talvez o nosso irmão
tenha uma habilidade melhor do que a minha que vai me ajudar a desenvolver. E ser humilde é reconhecer isso, que o outro faz algo melhor do que a gente. Nós temos as nossas características, sim, que a gente vai fazer alguma coisa melhor do que o outro, mas que a gente saiba também compartilhar, porque conhecimento para si só é vazio. Nós podemos compartilhar para que a gente cresça no corpo de Cristo, como igreja. Ser humilde é reconhecer quando nós magoamos o outro. Porque aquilo que eu disse, às vezes a gente acredita na nossa verdade e a gente não dá o braço a torcer que nós erramos, que nós precisamos de dar um passo para o lado, um passo para trás, pedir desculpa, reconhecer, recomeçar. Isso é ser humilde, é confessar a verdade. É difícil, né? Mas que o Senhor nos ajuda e Ele nos ensina a confessar. É reconhecermos que, em algum momento, a gente quis tirar vantagem em certas situações e pedir perdão, reconhecer, assumir e não fazer mais. Isso é ser humilde. Eu li uma frase que disse assim: nós não nascemos humilde. E me fez refletir essa frase. Realmente, nós não nascemos humilde. Humildade a gente se aprende. E para quem tem filho, né, a nossa responsabilidade de pais, avós, tios, a nossa responsabilidade de ser humilde, aprender a ser humilde, para que isso possa refletir na nossa geração, com os nossos filhos são os nossos exemplos. Eles vão fazer aquilo que eles enxergam. E quando eu li Não Nascemos Humilde, eu refleti da seguinte forma: primeiro, a gente aprende a ser humilde. E toda transformação, ela acontece de dentro para fora. Então, primeiro, a gente pensa, aprende a ser humilde, a gente começa a ter sentimentos de uma pessoa humilde. E aí depois a gente começa a dar alguns passos, que a gente faz o quê? Depois a gente começa a ter palavras humildes, ações humildes. Porque primeiro a gente tem que ser transformado por dentro. A gente tem que reconhecer, a gente tem que querer ser diferente, ser humilde. E aí nós seguimos nessa ordem. Mas a humildade, ela não se aprende no mundo, nas universidades. Hoje existem coaches para tudo. Existem cursos preparatórios para tudo. Mas a humildade, a gente não aprende em qualquer lugar. A gente não compra ela na farmácia, no supermercado. Eu vou ali no shopping comprar uma porção de humildade. Não. A humildade, primeiro, ela começa pela palavra. Tem sempre a Bíblia aqui. A gente começa por aqui. A gente tem tempo para tudo. Às vezes, lá em casa, a gente fica se policiando. Que a gente já fala, vamos orar antes de sair, porque depois o dia nos engole. E a humildade, primeiro, a gente tem que aprender aqui. Aqui está o nosso guia do nosso dia, aqui que vai nos dar todas as direções. Só que para isso, esses dias, eu não lembro se foi em rede social, ou até mesmo alguém já escutou. Eu já li a Bíblia tantas vezes na minha vida. Os pastores, com certeza, já leram muitas vezes. E aí, um dia eu escutei isso, eu já li a Bíblia 3 vezes. Me doeu, falei, poxa, eu tenho 40 anos, eu nunca li a Bíblia por inteira. Meu Deus, ainda há tempo, né, gente? Ainda há tempo. E quantos de nós não lemos a Bíblia por completo? E como que a gente vai aprender todas essas características de Jesus, todas essas virtudes,
Na igreja a gente aprende, sim, com os irmãos a gente aprende, o momento que a gente está sendo ministrado a gente aprende, mas a gente tem que fazer como aquele irmão lá no jardim de oração, eu não sei, mas eu vou insistir, eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou avançar. Como eu disse, para isso precisamos de estudar, precisamos dedicar um tempo para a gente ler a Bíblia, para a gente orar, para a gente ter esse momento de consagração com o Senhor. E, às vezes, a gente rotula a humildade como fraqueza. Às vezes, a gente vai falar de alguma característica de alguém, às vezes alguém frágil, a gente fala, ele é humilde. Eu quero essa característica sempre. Que as pessoas falam da característica que eu sou humilde. Isso não tem a ver com fragilidade. Isso tem a ver com força. Porque a gente ora todos os dias, Senhor, que nós possamos ser imagem e semelhança de Jesus. Uma das virtudes é essa, ser humilde. Que nós possamos buscar ser imagem e semelhança de Jesus. Mateus 11, 29 diz assim, deixa eu ver se aqui está igual. Mateus 11, 29. Eu leio aqui, sem problema. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. Se Jesus, que foi o homem mais ilustre, que já pisou nessa terra, o mais sábio, o mais poderoso, o Deus conosco, o El Shaddai, o Deus de Emanuel, o mais sábio, se ele disse que é manso e humilde de coração, e nos convida, porque ele diz isso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Se ele nos convida a aprender com ele, quem somos nós para rejeitar esse convite? Esse convite está para a gente a todo momento, a todos os dias. Ele foi manso e humilde. Por que nós não podemos ser? E aí tem algumas atitudes que ela é ao contrário da humildade. E acho que alguém falou sobre isso em uma ministração, que é o orgulho e a vaidade. O orgulho, ele não nos deixa aproximar da verdade, que ele quer sempre falar mais alto. Ele quer sempre mostrar que ele é dono da razão. O orgulho nos sabota, ele nos faz pecar. Ele nos traz uma visão distorcida. A gente tem que cuidar muito com o orgulho. Ele nos faz pecar. Às vezes, ele nos coloca num lugar de autoridade que não nos pertence. Porque ele quer estar sempre acima de tudo. Quem nunca passou por uma situação que lá no fundo do seu coração, você entende que você errou, mas você não teve coragem de reconhecer, por causa do orgulho, da vaidade. Às vezes pedir um perdão, uma desculpa, é difícil, mesmo sabendo que você errou. O orgulho, ele nos sabota. E, principalmente, o orgulho, ele mata a nossa comunhão com o Senhor. Porque, como a palavra disse e como Jesus disse, seja manso e seja humilde. A vaidade é tudo que o mundo quer nos mostrar. São os filtros, né? Hoje, o mundo lá fora está cheio de filtro, e as redes sociais mostram isso a todo momento.
Eu sou bem ruim de rede social. E eu acho que é até por isso, porque as pessoas querem mostrar uma realidade que talvez elas não vivam. É uma realidade distorcida. Que a gente possa usar as redes sociais para falar da palavra do Senhor, para falar do seu amor. E que a gente, inclusive, tire essa vergonha de falar dele onde nós pudermos e onde nós estivermos. Porque até isso, o orgulho atrapalha o cristão. Às vezes, num grupo de amigos que não são cristãos, no trabalho, você fica com receio do que as pessoas vão pensar de você, o que elas vão falar de você. Crente chato? Fala da palavra, que é isso que o Senhor espera de nós. Quando eu disse que a gente tem que ter muito cuidado, porque o orgulho mata a nossa comunhão, a própria palavra diz isso. Lá em Provérbios 16, diz assim, 16, 18, acho que é do 18 ao 20, se eu não me engano. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. O orgulho, ele esconde atrás da vaidade, da autoconfiança, da forma de achar que a gente acerta em tudo, que nós somos melhores do que os outros, que podemos tirar vantagem em tudo, como eu falei. Mas voltando para a passagem de João, ele não teve medo de dizer a verdade. Talvez era a verdade que era uma verdade dura, que as pessoas não esperavam em ouvir, mas ele não teve medo de dizer a verdade, mesmo que a verdade tenha sido dolorosa, pois todos esperavam que ele dissesse que ele era o Messias. A humildade, ela traz coragem em falar a verdade. E falando da verdade, que a gente está dizendo aqui do lado espiritual, a nossa única verdade é o Senhor. O que nós somos, se não for a graça, o favor, a misericórdia, a bondade, a fidelidade dele conosco? O que seria de nós? Nós não somos nada sem a presença de Deus, nada. A verdade mais profunda é que todos nós somos pecadores. Eu não sou melhor que vocês, vocês não são melhores que eu. O meu pecado não é maior e nem menor do que o seu. Somos todos pecadores, está todo mundo nivelado. Está todo mundo na mesma linha. Que às vezes a gente julga, né? O que o outro faz é muito pior do que o que a gente faz. Mas estamos todos na mesma linha, porque todos somos pecadores. E nós não somos nada, se não for a misericórdia do Senhor. Ainda com a virtude da humildade de João Batista, ele diz assim: eu não mereço desamarrar as correias das suas sandálias. Aqui eu vejo que ele está afirmando que Jesus é maior do que ele. Ele falou claramente, ele confessou a verdade, e aqui ele quis mostrar de que Jesus é maior do que ele. Ele não considerava digno nem de desamarrar as suas sandálias, que é um serviço mais humilde. Se a gente parar para analisar as escrituras, naquela época eles andavam de sandálias, não existia asfalto. Eles andavam no deserto, era terra, os pés ficavam empoeirados, as sandálias ficavam empoeiradas. E quem fazia esse serviço era um servo de limpar as sandálias. E aqui João fala exatamente isso, que ele não era digno nem de desamarrar
as correias das sandálias. E eu gostaria que a gente tivesse essa humildade de reconhecer que lá no verso 23, ele diz assim, João 1, 23. Amém. Ele diz assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Quando ele diz, eu sou a voz, ele não se apresenta como um personagem principal, e sim apenas a voz. O que ele quer dizer aqui? Ele quer transmitir uma mensagem. E qual que é a mensagem que ele quer transmitir? O foco não era ele, mas aquele que viria depois dele. Esse era o foco dele. Todos colocavam o foco nele. Ele é o Elias, ele é o profeta, ele é o Messias. E ele teve a humildade de falar, eu sou a voz do que clamo no deserto. Ele só queria transmitir a mensagem de que eles iam conhecer quem realmente era o Messias, não era ele. Era alguém que viria após ele. E quando ele fala do que clama no deserto, o que é clamar? Clamar significa gritar, falar com força. Não é isso? Quando a gente fala clama, proclamar. Quando ele fala clamar, significa gritar. E aqui o deserto, eu entendo que ele quis representar um povo espiritualmente distante de Deus. Isso ele quis dizer como deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Que isso significa alinhar a nossa vida, alinhar as nossas vontades com a de Deus. Quantas vezes a gente pede, a gente jejua, a gente espera, mas a gente quer resolver tudo com a força dos nossos braços. A gente ora, mas a gente não tem paciência de esperar o tempo certo, como a própria palavra diz. Há tempo para todas as coisas, mas a gente quer no nosso tempo. Faça um caminho reto para o Senhor. Como que seria isso? O que a gente pode fazer para mostrar sobre isso? Renova a sua aliança com Deus, é lutar contra o orgulho diariamente, é lutar contra a mentira diariamente, é lutar em querer tirar uma vantagem, é calçar as chinelas dos outros, é sentir a dor do outro, é orar pelo irmão, mesmo aquele irmão que venha desabafar com você, e que talvez seja a mesma história sempre, mas que a gente possa colocar no lugar do outro, que a gente possa ter a humildade de que hoje é com ele e amanhã pode ser comigo. Arrepender dos nossos pecados e não mais cometê-los. Que é como os nossos filhos, né, gente? A gente corrige, fala, não faz isso. Tá bom, mamãe, desculpa, eu não vou fazer, mas daqui a pouco a gente faz de novo. Daqui a pouco ele faz de novo. E assim a gente também faz com o Senhor. Senhor, me perdoa. Eu não farei mais isso. E daqui a pouco está lá, nós estamos fazendo novamente. Ainda bem que pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele está sempre de braços abertos para a gente. Que é por isso que nós estamos aqui. Mas também que nós possamos ter essa responsabilidade com aquilo que a palavra nos ensina. A responsabilidade daquilo que a gente, dos nossos combinados com o Senhor. Porque é muito fácil pedir desculpa, pedir perdão.
A gente tem um ato de, geralmente, antes da ceia, a gente tem esse momento de se arrepender dos nossos pecados para que a gente ceia. Pensa que a nossa ceia, ela é diária. A gente tem que se arrepender todos os dias, a todo momento. A gente tem que desejar ser nova criatura todos os segundos da nossa vida. E assim como João Batista mostrou claramente essa virtude de humildade, em que cada encontro que nós temos, seja na igreja, seja no Obed-Edom, seja um momento de oração, que a gente possa sair de todos os encontros. O que eu vou levar de diferente daqui hoje? Saia daqui diferente como você entrou. Mas não é só a palavra aqui ministrada, porque aqui eu estou compartilhando com vocês aquilo que o Senhor me trouxe. Mas que a gente possa ter essa reflexão do que eu vou fazer diferente para cada culto, para cada encontro, para cada ministração, da palavra humilde, de tudo que já foi ministrado aqui em junho. O que a gente vai fazer diferente daqui para frente? Na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, na nossa igreja. Ainda sobre o irmão que falou lá em cima, esse testemunho. Quantos talvez não venham numa vigília ou não suba para um jardim de oração que tem vergonha de orar com os outros? E assim como a gente acabou de entender que humildade a gente não se compra, a gente aprende. Só que é lendo dia a dia. Eu não entendi, eu vou ler de novo, Você tem que ter sede em buscar, em aprender, em querer ser parecido com Jesus. E é como vou fazer um curso profissionalizante para o meu trabalho, que não tem isso. A gente quer estudar, algo que a gente não conhece, a gente vai para o Google, a gente busca conhecimento, a gente vai para a IA, apareceu algo que virou febre. Queremos aprender e entender o que está acontecendo. E sobre a palavra? Nós tivemos oportunidade recentemente num encontro bíblico de um amigo que estava sempre convidando a gente, e a gente nunca dava, as agendas nunca, batiam, e aí a gente falou, nossa, não tem como mais falar não, a gente tem que ir, parece que a gente está com uma vontade, vamos. E aí tinha um visitante nesse encontro que ele falou, parece que a Bíblia foi escrita para a gente não aprender nada, porque é tudo muito difícil. A gente lê e não entende. É umas palavras difíceis, é um vocabulário complicado, parece que é para a gente desistir de ser crente. Falei, misericórdia, Senhor Jesus. Mas é sobre isso. Realmente, tem hora que você pega a Bíblia, você vai ler um texto, parece que é tão difícil entender, principalmente dependendo do momento que a gente está vivendo, né? Mas se a gente não tiver a humildade de pedir ajuda, de um irmão que talvez tenha facilidade em entender, em orar, em ministrar, de falar com os próprios líderes, os pastores, eu li essa palavra, eu não entendi, de chamar um casal de amigos e falar, vamos reunir para a gente ler sobre a palavra, porque se tem carne aparece todo mundo, se tem um churrasquinho, a gente arruma tempo para tudo. Mas será que se a gente marcar 30 minutos na casa de alguém para estudar, quantos vão? Vai ter tempo? Mas falar que tem uma carne queimando, a carne fala mais alto, misericórdia. E que nós possamos ter essa humildade, reconhecer que talvez seja difícil ler, mas insista, persista, que a humildade nós vamos aprender no dia a dia, seja com a palavra do Senhor, seja na atitude de um irmão. E além de tudo, é a gente preparar o nosso coração para receber Deus.
para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque a gente pede, a gente ora, mas a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Se eu tomei um não, eu já estou triste. Senhor, aí você está insistindo. Aí o Senhor está te mostrando que não, filho, não é por esse caminho, é para o outro, mas eu quero seguir nesse. Que nós possamos estar atentos com aquilo que o Senhor quer nos dar, o que Ele tem preparado para nós. Porque assim como a palavra dEle diz, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Os planos dEle são muito maiores do que os nossos. E a gente fica limitado. Então, que a gente possa sair da nossa zona de conforto. Que a gente possa, de fato, buscar, ter essa vontade de ser humilde. De ser humilde em aprender, de ser humilde em reconhecer, de ser humilde em recomeçar. Porque até isso a gente tem dificuldade. Às vezes a gente quer insistir de estar em algum lugar que já não deveríamos estar, que Deus já preparou algo maior e melhor. E com a nossa desobediência, nós não conseguimos enxergar que a humildade, ela te traga coragem. Coragem em te falar a verdade. Quantas vezes, até na nossa própria casa, com os nossos amigos, na igreja, no trabalho, você fala, nossa, eu queria falar tal coisa para o fulano e não tem coragem. Mesmo que doa, assim como João Batista, a palavra disse, mesmo que não seja aquilo que o outro queira escutar, mas seja verdadeiro. Tenha coragem em falar. Porque nós não edificamos só a nossa vida com isso. Nós edificamos o outro também. Que nós possamos deixar, às vezes, de ser mesquinhos. E entender que nós temos oportunidade de melhorar em muitos pontos. Só que para isso, a vaidade, o orgulho, a gente tem que colocar numa caixinha de lado. E reconhecer que nós precisamos de ser mais humildes. Que o Senhor possa falar no nosso coração todos os dias, a cada manhã, durante o nosso dia. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos possam estar atentos ao nosso redor. Porque a humildade, ela também não combina com o egoísmo. Quando a gente fala de compartilhar, é sobre isso. Se você é boa no que é, tem medo de contar por quê? Compartilha. E que o Senhor possa tratar dos nossos corações diariamente. Que a gente possa aprender todos os dias, por mais que seja uma leitura difícil, por mais que seja um momento difícil, mas abra, faz um dia, faz o outro, e aí a gente vai ficando melhor. Que assim como eu disse, primeiro a gente aprende a pensar e a sentir em sermos humildes. Depois, a gente age. As nossas atitudes demonstram essa virtude de humildade. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que o Senhor possa nos transformar. Que a gente possa entender que nós não somos nada sem a graça, sem a bondade, sem a fidelidade do Senhor. Que na sua oração, até nos louvores, às vezes nós estamos aqui cantando, louvando, e simplesmente repetindo letras de que já estão gravadas na memória. Fecha os olhos, se entrega, ouça o que você está falando. Que ele cresça, que eu diminua. A gente falou isso agora há pouco. Só que para isso, nós temos que ter atitude de humildade.
que Ele cresça, que eu diminua, que a sua sombra seja maior que a minha. Nós cantamos isso agora há pouco. Mas você vai se permitir? Porque se não permitir, o Senhor não entra. Que nós possamos refletir, assim como João Batista, em falar a verdade, em ser corajoso, mesmo que doa, fale, e principalmente, que a gente coloque o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado, e que a humildade, ela sempre prevaleça nas nossas vidas. Amém?